Fala holders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje aqui eu vou trazer uma empresa nova lá dos Estados Unidos que eu nunca falei aqui no canal e a gente vai aproveitar e olhar os números do Q1 de 2023 que acabaram de sair nessa semana. Então, como vocês estão vendo aí no título, a gente vai falar sobre Airbnb hoje, tá? Então, qual que é o negócio, assim, o contexto, né? Eu já acompanho a Airbnb desde o IPO. Desde o IPO eu acho uma empresa, um modelo de negócios interessantes. No IPO, não, os números não me convenciam, eu achava meio fraco ainda, mas a tese do modelo de negócios, ela veio se, assim, cada ano, tirando a pandemia, né, que foi um arraso, uma desgraça para a Airbnb, tirando esses anos, a tese de modelo de negócio funciona, tá? Ele funciona, no final ele dá dinheiro, tá? Então, só que até o momento ainda no Q1 de 23, para minha, né? Assim, particularmente, já adiantando, eu acho a teoria um pouco fraca por causa dos números em relação ao operacional. Mas ele no final ele dá dinheiro, mas a gente vai entender isso aqui agora. Então, para quem não sabe, o Airbnb é muito fácil de entender como é que ele ganha dinheiro. Ele é uma plataforma, né, que administra, né, é uma plataforma onde as pessoas tenha sempre o dono de um imóvel e uma pessoa que quer alugar um imóvel e que está em viagem, ou que está, sei lá, conhecendo uma cidade, ou que precisa de um lugar para ficar e não quer ficar no hotel, ele quer se sentir mais em casa, ele quer numa localização onde o hotel não proporciona, ou às vezes é por causa de preço, o Airbnb tende a ser, né, mais vantajoso para aquelas viagens de longa duração, e se você está em grupo também tem mais vantagem, você se sente mais em casa, né? Então é mais diferenciado do que um hotel, tá? Os hotéis não tem nada a ver aquela tese lá, né, do que o Airbnb ou os hotéis são concorrentes. Não, eles têm públicos diferentes e eles conseguem trabalhar em paralelo e nenhum rouba o lugar do outro, tá? São dois modelos de negócio diferentes, ok? O Airbnb, então, vamos lá. Então é muito simples, entendeu? Então ele não tem imóveis, ele é um aplicativo, ele é uma plataforma onde ele encontra pessoas que querem ficar no lugar e as pessoas que têm esse lugar anunciam esse lugar lá nessa plataforma e o Airbnb ele fica com uma taxa do serviço que ele cobra, né? Então, se a noite lá numa casa custa US$ 100 por noite, que é o que o proprietário anunciou, o Airbnb ele fica com uma parcela, por quê? Ele que vai anunciar, ele que vai integrar tudo, ele que vai anunciar, ele também vai administrar a forma de pagamento, né? Então, sim, ele cuida de tudo, o proprietário só coloca lá as fotos no lugar e deixa disponibilizado, né? A sua casa, o seu apartamento, né? Nos dias, tá? Porque também ele pode morar lá, né? Então, no dia que o cara for lá ficar ter uma estadia, ele não pode estar na casa, ok? Vamos lá então, o Q1 de 23, qual que é o negócio aqui, tá? Então, o Airbnb, ele tem essa apresentaçãozinha aqui, é bem interessante, ela é suficiente para entender como é que ele funciona, ok? Então, logo no comecinho aqui, a gente já tem, né, no Q1 de 23, 1,8 bilhão de dólares em receita, tá? Isso aqui é dinheiro dele, ok? O Airbnb, surpreendentemente, ele é uma empresa de tecnologia nova, tá? Ele é uma empresa que teve um IPO recente, né? Ele teve o IPO em 2020, ele foi fundado em 2008, tá? Então, de bolsa ele tem quase uns 3 anos, mas surpreendentemente essa empresa aqui de tecnologia, de plataforma que a gente vê muita coisa aí, ela tem lucro positivo, tá? Isso aqui é lucro contábil, gera 117 milhões de dólares no Q1 de 23, positivo. Isso aqui é lucro contábil, não tem ajuste algum, ok? Se você desconsiderar o câmbio, ele teria um lucro de 151 milhões de dólares, comparado ao Q1 de 22, que foi de um prejuízo de 19 milhões. Então, no Q1 de 23, o Airbnb é lucrativo, ok? No final da linha sobra dinheiro, mas aquilo que eu falei, né? Eu acho a teoria fraca porque o motivo de sobrar 117 milhões de dólares não é da operação e a gente vai entender o porquê daqui a pouquinho, tá? O EBITDA, né, então fica em 260 milhões de dólares, ok? Então ele também tem um EBITDA positivo, ok? E o free cash flow de 1,6 bilhões de dólares. Isso aqui é muito. 1,6 bilhões de dólares. Isso aqui é free cash flow para uma empresa, né? Meio nova, assim, é muita grana, tá? Então você pode entender que, vamos ver o anual aqui, o free cash flow dele tende a ser, ó, 2 bi, 3,4, 4 bilhões quase, né? Então, se você multiplicar isso aqui por 3, 4, né, vai dar o quê? Se ele continuar nesse padrão aqui, ele gera aí uns 4, 5 bilhões livre por ano. É muita grana, tá? Então, como eu falei, sobra dinheiro no final, ok?
Esses 20,4 bilhões de dólares seria o Gross Booking Value, que é o quê? É o quanto, né? É aqueles $100 que o cara anunciou, $100 de um, 100, 100, 100, vai somando e dá os 20,4 bilhões de dólares no trimestre, que é o tudo que foi negociado na plataforma. Isso aqui não é dinheiro do Airbnb. A maior parte vai para o proprietário do apartamento e uma pequena taxa, né, sobe aqui em cima e vira receita, tá? Então, dos 20,4 bilhões, 1,8 bilhões viram receita para o Airbnb. Ok? Crescimento de 20% ano contra ano, a receita também crescimento de 20% ano contra ano, então ele cresce forte ainda. Isso aqui é comparado ao de 2021, de 2022, que já não tinha mais pandemia, que tudo já estava voltando. Então já estamos fora do período de comparação, é um período ruim para eles, tá? No trimestre, no Q1 de 23, foram 121 milhões de experiências ou noites, ou que seja, 121 milhões de diárias. Crescimento também de 20% ano contra ano. Beleza? Então aqui tem uma cartinha escrita pelo CEO, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, mas é basicamente o que a gente está falando, ele está explicando por que aconteceu isso, dá uma olhada aqui depois, mas o que eu já quero entrar no negócio aqui para entender são os números, porque eu vou explicar o porquê e eu acho, né, para o meu perfil, uma teoria de investimento um pouco fraca ainda. Eu esperaria um pouco mais para ver se realmente dá dinheiro à operação, tá? Então vamos lá, aquilo que eu falei, tá? Aqui a gente já viu esses números, né? Eu quero chegar nesse ponto aqui, tá? Então, a receita, ela segue crescendo forte, tá? Que é um de 2019. Aqui a gente tem um período que eles não colocam, que é 2020 e 2021. Por quê? Porque tinha pandemia. Então, basicamente, a receita, tudo quase caiu tudo, tá? A gente pode dar uma olhada aqui no fundamento aí. Trimestralmente, em 2020, ó, 800 milhões, 800, 1,3, tá? Então, era um período que você tem que desconsiderar, tá? Em um ambiente normal, em períodos normais, no Q1 de 2009, ele tinha uma receita de 840, no Q1 de 22, 1 bi e meio, no Q1 de 23, 1,8 bilhões, tá? Crescimento de 20% ano contra ano, e em relação a 2019 a 2022, crescimento de 70% ano contra ano, tá? A receita cresce forte, continua crescendo e precisa continuar crescendo, tá? Porque é uma empresa ainda nova e ainda para ser aquela empresa de crescimento, 20% tem que acontecer por vários e vários anos, tá? Então, quando ele estabilizar, você tem que ver em qual patamar que ele vai estabilizar. Aqui a gente não vê sinais que ele tá esfriando. Não, isso aqui esse 70% aqui era comparado, né? Tinha uma repressão, né, de pessoas querendo viajar. A gente pode entender que 20%, 15% de crescimento é o que ele vai crescer em períodos normais, sem pandemia, sem ficar todo mundo em casa, né? Esperando o dia para viajar, ok? No caso aqui, o lucro, né, como a gente viu lá, né, nem no Q1 de 2019, ele era uma empresa que dava prejuízo ainda. No Q1 de 22 já dava sinais que ele já estava melhorando e no Q1 de 23, boom, ele deu aqueles 117 milhões de lucro no trimestre. No histórico aqui, trimestralmente, ele é uma empresa que, ó, se a gente for pegar aqui desde o comecinho, ele é uma empresa que tende a dar prejuízo, no caso aqui da pandemia foi muito forte o prejuízo, mas em períodos normais ele tende a ser uma empresa lucrativa no final da linha mesmo, contabilmente, tá? Então ele é uma empresa que é lucrativa, o modelo de negócio, no caso não o modelo, mas a empresa é lucrativa, ok? No final que dá uma margem aqui de 6%, tá? O EBITDA no Q1 de 2019 ele já tomava prejuízo, então aqui os números eram assim, era complicado você investir aqui. No Q1 de 22 já virou para positivo e no Q1 de 23 um crescimento de 14%, não é um crescimento, isso aqui é 14% margem EBITDA. Q1 de 22 contra Q1 de 23, a gente pode falar que cresceu o quê? Uns 10, uns 13, 15%. Ainda continua crescendo forte, tá? Partindo do ponto que a receita cresceu 20, né? Então, ok, é condizente, ok? Aqui a gente já começa a melhorar os números, que é o quê? A geração de caixa dele. A geração de caixa do Airbnb é forte, tá? E a gente pode ver que trimestralmente, cadê aqui os trimestrais, né? O Operation Cash Flow, ele é uma empresa assim que não tem muita sazonabilidade. Se a gente excluir a pandemia aqui, vai de 22 para frente, ó, 1.2, 800, 900, 400, 1 bi e meio, tá? Então, ele é uma empresa que gera dinheiro trimestralmente, que aqui no caso quase 90% da receita vira geração de caixa, tá?
é uma empresa rara de se ver, é uma empresa assim, de crescimento que não precisa de muito investimento, não tem CAPEX algum, ele não precisa ter imóveis, ele só precisa investir na plataforma dele e prestar o melhor serviço para o proprietário do local e para o cliente, né, que está querendo aí passar alguns dias no local aí, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? Aqui a gente pode. Aqui é o free cash flow, aqui é a geração de caixa. Então a gente pode ver que quase tudo que ele gera de caixa vira free cash flow. Ó. Não interessa o trimestre, ó. 300 vira 200, 1.2 vira 1.2, 1.5 continua 1.5. Então, ó, é aquele negócio, 87% da receita ainda vira free cash flow, tá? Isso é interessante. Alguém que gosta de uma empresa geradora de caixa, isso aqui é muito, tá? Trimestralmente, ok? Se a gente jogar para os 12 meses passados, ó, aqui ele era uma empresa mais ou menos, mas ó, depois da pandemia e tudo, ó, os números melhoraram, tá? Anual aqui ele está gerando quase 4 bilhões de dólares de free cash flow, beleza? Vamos ver, aqui a gente já começa a mostrar aquele negócio lá, né, de empresa nova emitir ação, share-based compensation. A gente pode ver que ele é uma empresa que não é aquela empresa que precisa emitir muita ação. Por quê? É uma empresa que não precisa de investimento, tá? Ela não precisa gastar muito dinheiro, então ela não precisa emitir dívida, ou, desculpa, ela pode emitir dívida, mas também ela tem a opção de emitir ações. E ela não faz isso, tá? Ó. Se a gente for pegar aqui as ações em circulação, elas tendem a ficar, ó, 600, 630 milhões, e aqui esses em cima aqui, esse destaque, é o Stock Based Compensation, ou seja, é o quanto foi emitido de ações para os funcionários, diretoria, que é o que impacta na geração de caixa. A gente pode dizer que é o quê? 10% ao ano, então 10% diluição todo ano. Se a empresa cresce, tá? É um valor que eu pago, 10% de share-based compensation, de diluição. Se a empresa cresce aí 20, 30% ao ano de receita dá dinheiro, beleza, é o preço, tá? Então, não existe almoço grátis, tá? Na empresa de tecnologia, beleza? Você tem que aprender a conviver com esse negócio aqui de diluição, mas você não pode aceitar qualquer coisa. 10% para uma empresa ok, positiva, que dá dinheiro, é o preço, tá? Já vi coisa muito pior por aí, beleza? Então a gente vai entrar aqui nos números porque eu ainda não expliquei porque eu acho a tese um pouco fraca na operação e a gente vai entender aqui, tá? A gente aqui tem um histórico desde o Q1 de 2019, a gente exclui 2020 e 2021 e a gente já passa para 2022 e 2023, ok? Então aqui são as Nights Experience, são as diárias, ó, saiu de 80 milhões para 120 milhões, então aqui já temos aqui um crescimento de 50%, é forte isso aqui, ok? Aqui é comparado ano a ano e comparado a 2019. O GBV, que é o Gross Booking Value, que é o quê? A quantidade de dinheiro, né, das diárias negociadas na plataforma, sai de 10 bi e multiplica por 2 e chega a 20 bi no Q1 de 23, ok? Aqui é o average daily revenue, né? Então é o quanto as pessoas estão gastando. Então a gente pode entender que mais ou menos a média, quanto algum cliente gasta por noite lá no Airbnb, no serviço dele, sai de 120 dólares para 170 dólares, tá? Então, aquele negócio de, eu não, eu vou pagar menos no Airbnb porque o hotel é caro. Não, 170 dólares de diária, você tem hotel muito mais barato que isso aqui, muito mais barato. Também tem hotel mais caro que isso. Então, o Airbnb não é questão de preço, tá? É uma preferência. É por esse motivo que eu falo que eles não estão competindo com o hotel. Um cara quer ficar numa casa mobiliada, quer se sentir em casa, entendeu? Quer ter a flexibilidade de, vou morar num bairro essa semana e semana que vem vou morar no outro bairro, tá? Então, às vezes, não tem hotel naquele bairro lá. E também, né, o cara não quer assim, aquela encheção de saco de hotel, ele quer apenas ter um lugar para ficar e se sentir em casa. E é por esse motivo que a ideia é legal e é interessante, tá? Aqui a gente já começa a falar de números que realmente entra para Airbnb. Ela sai de uma receita de 840 milhões de dólares no Q1 de 2019 e já estamos batendo em 1,8 bilhões, tá? Então, crescimento ano contra ano, em relação a Q1 a Q1, ele cresce, mas se a gente for pegar Q2, Q3 e Q4 de 22, eram números melhores. Aqui aí é de vocês, tá? Mas uma empresa de crescimento forte, eu gosto de crescimento forte trimestre a trimestre, já que não tem sazonabilidade, não é uma empresa de varejo, né? É uma empresa
que tem lá disponível, as pessoas viajam todos os anos, tal, todo ano, então não tem um período muito forte de viagens. Tem algumas coisinhas, mas a gente pode ver que quarter over quarter, ou seja, Q4 contra 21, seria legal que ele pelo menos mantivesse aí, né, 1,9, 2 bilhões, tá? Ele deu uma quedinha, mas a gente tem que entender ainda que provavelmente isso aqui, né, a receita era uma receita muito forte represada das pessoas que queriam viajar depois da pandemia. Então, ok, a gente tem que entender como é que funciona o Airbnb hoje, fora tirando essa repressão de gente querendo viajar. É 1,8 bi? É 2 bi por trimestre? Então a gente tem que entender daqui para frente como é que vai ficar, né? Todo mundo já gastando com viagem, né? Agora aquela repressão dando uma baixada, beleza, vamos entender isso daqui. Como a gente viu lá, ele era uma empresa que dava prejuízo em 2019, todos os trimestres. No Q3 aqui ele deu uma graninha, mas no ano ele fechou com prejuízo. No 2022, ele já fechou o ano positivo, olha, só teve o Q1, tá, de prejuízo, ó. Q2, Q3 e Q4, ele é uma empresa lucrativa. No ano de 2022, o Airbnb deu 1,8 bilhão de lucro, tá? Uma margem aqui de 23%. Isso aqui é forte pra caramba, ok? Geração de caixa, como a gente viu lá, ele sai de 300 milhões, tá em 1,5 bilhões. Free cash flow é a mesma coisa, quase tudo que ele gera aqui vira free cash flow. Então, ó, aqui, ó, tudo vira free cash flow, tá? Mas eu ainda não expliquei porque que eu acho a teoria fraca e eu vou explicar aqui agora. Operacionalmente, o Airbnb ele queima dinheiro. E já esse é o ponto principal. Por que que ele dá lucro no final? Esses 5 milhões de prejuízo vira 117 milhões de lucro líquido. Por causa que ele dá dinheiro por causa do caixa que ele tem. Como ele é uma empresa que gera muito caixa, tá? Ele tem um caixa gigantesco, ok? E esse caixa, é lógico que ele rende juros. No trimestre, esse dinheiro que ele tem lá, que a gente vai ver daqui a pouco quanto que ele tem de caixa lá, gerou para ele 146 milhões de dólares em juros. Então, operacionalmente, ele é uma empresa que ainda não sustenta a operação, que é o que? A receita de 1,8 bilhões não é suficiente ainda para cobrir todos os gastos que são de 1,8, 1 bilhão 823 milhões. E quais são os principais custos? Cost of revenue, qual que é o custo de receita deles? É as taxas que ele tem que pagar lá pro cara, pro dono, porque ele não é dono do imóvel, então ele tem que repassar a taxa. Operation and Support, então é aquele, sei lá, o suporte, né, na plataforma. Aqui é pesquisa e desenvolvimento, é engenharia de software, vendas e marketing, então ele é uma empresa que tem que investir bastante em marketing, tá? Então ele é uma empresa que precisa gastar muito, e no final, e aqui administrativo ele gera 240 milhões. Então, no final, a receita de 1,8 bilhões não é suficiente para custear todos esses custos aqui que ele tem. No final, ele toma um prejuízo de 5 milhões operacionalmente, porém é revertido nos 146 milhões vindo de juros, tá? Ele tem dívida, tá? Então ele também gasta com dinheiro da dívida, que é 4 milhões. No final, vai lá, sobe um pouquinho, sobra os 117 milhões que a gente viu. E é aqui que eu gosto. Beleza. A operação dele gera caixa que no final gera o lucro. Porém, eu gostaria ainda de ver em relação com aonde ele vai estabilizar na receita trimestralmente, a gente vai partir de que ponto? É 1,8? É 2 bilhões e aí a partir começa a crescer? Ou ele vai dar uma queda por causa da repressão, vai voltar para os 1,3 e a partir do 1,3 ele começa a crescer de novo, entendeu? Então ainda não está muito claro depois de todo o que está acontecendo ainda, a gente vai partir de que ponto? Tá, se é uns 1,8, beleza. Então daqui a pouco ele já começa a reverter a operação aqui porque falta pouco. Ó. Falta 5 milhões. Se ele aí gerar aqui uns 1, sei lá, mais uns 40 milhões aqui, já fecha aqui, ó, já sobra dinheiro, tá? 40 milhões é troco, ok? Então, como a gente viu lá, ele tem receita, ó, 2 pontos. Aqui provavelmente ele deu lucro operacional. Por quê? Então, é isso que eu falei, ó. Se ele fosse parar nos 2,1, ele já era operacionalmente positivo. Mas ele veio caindo receita a receita e chegou nos 1,8. 1,8 é fraco ainda, ok? Então é aquele negócio, ele vai começar a crescer a partir dos 1,8 ou ele vai estabilizar nesses 1,8 um tempo e vai cair, vai crescer. Então a gente não sabe ainda da onde ele começa, né, a ter uma receita mais palpável de acordo com no mundo que a gente está vivendo hoje. É basicamente isso. É por esse motivo que é uma teoria um pouquinho fraca. Ele dá dinheiro, tá? No final das contas, mas operacionalmente, que é o negócio que ele deveria gerar dinheiro, né? Que é o quê?
ter receita vindo das noites que os clientes têm, paga o cara lá do imóvel, paga todo mundo e tem que sobrar uma graninha. No final, 1,8 é fraco ainda para sobrar uma graninha. No final, é isso, é esse detalhezinho, tá? Como a gente viu aqui, ó, os 140 milhões por trimestre de juros vem dos 8,1 que ele tem em caixa, mais 2 bilhões em investimentos. Ele tem 10 bilhões de caixa, tá? É uma empresa que tem muito dinheiro, é por esse motivo que gera muito, ele reverte naquele prejuízo operacional para lucro positivo, ok? Um detalhezinho aqui que vocês têm que entender, ó, o que é o Funds Receivable and Amounts Held on behalf of Customers. Isso aqui é uma operação de banco, tá? Que é a mesma coisa no Mercado Livre, a Amazon faz. O cara, eu vou entrar lá no. Vou ficar 2 dias lá no Brooklyn, lá nos Estados Unidos, e vou pagar US$ 200 pela noite. Ou seja, eu pago os US$ 200. Quem recebe esses US$ 200 primeiro? O Airbnb. Ele vai repassar. Ah, o contrato lá eu vou ficar. O Airbnb fica com, sei lá, 40% e 60% é com o dono do imóvel. Beleza. Então, só que esse 60% que é o do dono do imóvel, eu não preciso pagar hoje. Eu seguro um tempo, vou te pagar daqui um mês, beleza? O cliente fala, beleza, é, é melhor eu ir atrás, anunciar no jornal ou ter uma plataforma gigantesca fazendo tudo, cuidando de tudo, seguro, plataforma de dinheiro, tudo, ou eu ter que ir lá cuidar com o inquilino, com o cliente lá, entendeu? Então, no final das contas, é muito dinheiro que eles têm guardado. Ó, 7,7 bilhões não é dele. Ele está no ativo, por quê? Porque é dinheiro, mas em contraposição, os 7,7 bilhões estão na parte das obrigações. Então é como se fosse um depósito. Tem 7,7 bilhões de dinheiro lá preso que ele tem que repassar para os donos dos imóveis, né? Que é um ativo, e nas obrigações entra os 7,7 bilhões, tá? Então, isso aqui, isso aqui ainda ajuda, porque ele entra num caixa por um tempo. Então, os 143 milhões de dólares, desculpa, os 146 milhões de dólares que renderam de juros, uma parte também veio da grana que ele fica segurando lá o máximo possível até ele repassar para o dono do imóvel, tá? Então, no final aqui, na parte aqui dos ativos, o que vocês têm que entender é mais essa parte aqui, ó, esses fundos, tá? Que isso aqui não é dinheiro dele, mas enquanto tá lá, ele ganha juros também, ok? Como a gente, ó, ele não é uma empresa asset heavy, ó, não tem nada, tem 120 milhões de dólares lá. O que que é? É escritório, máquina de café, impressora e computador, só isso, tá? Goodwill, ele é uma empresa que 680 milhões de dólares, também não é uma empresa que cresce muito, ó, mas que compra muita empresa, ele é uma empresa de 66 bilhões de dólares, tá? É uma empresa grande também, ok? Na parte de obrigações, contas a pagar 160, aqui os 7,7 bilhões que ele tem que pagar, né, uma obrigação com os clientes, né, com os caras da plataforma lá, com os donos dos imóveis. Unearned Fees, 2,1 bilhões, isso aqui é mais ou menos uma receita diferida, que é 2,1 bilhões, isso aqui é dinheiro dele, isso aqui ele vai receber, mas como ele ainda não prestou o serviço, ele não pode reconhecer no ativo, que é uma regra contábil, mas no final, conforme os trimestres vão passando, ele pode ir reconhecendo e já pode, e a grana vai entrando aqui lá para cima, ok? Ele é uma empresa que tem dívida, 2 bilhões. Não tem problema, 2 bilhões é ok, tá? Então, como ele tem caixa, só o dinheiro dele é 10 bi. É mais do que ele tem de dívida. Então, beleza, não é o problema essa dívida aí, é bem tranquilinha, tá? Na parte aqui da geração de caixa, é o que faz, ó, ele sai dos 117 milhões de lucro e gera os 1,5 bi, né? E qual que é o negócio aqui, ó? Stock Based Compensation ainda é tranquilo, tá? 240 milhões, se você desconsiderar isso aqui, ele gera ainda 1,3 bilhões de geração de caixa operacional. Mas o que que faz mesmo sair de 117 e ir para 1,6? Essa linha aqui, ó, Unearned Fees, tá? E é uma linha positiva, tá? Não é uma linha que vai diluir acionista, ele vai ter que pagar. Não, isso aqui é dinheiro dele. Mas, como ele ainda não pode reconhecer, isso aqui é mais ou menos uma receita diferida, tá? É mais ou menos assim, lá no Airbnb, o cara, vou ficar 3 meses. Como é uma plataforma que as pessoas tendem a ficar mais tempo nos lugares, então eu vou ficar 3 meses. O cara que vai ficar 3 meses lá no apartamento paga, né, em primeiro lugar, ou a maior parte logo no começo, e o restante ele vai pagando até completar os 3 meses. Essa parte que ainda ele já pagou, ele entra na parte do Unearned Fees. Por quê? O cara ele ainda não fechou os 3 meses, ele ainda vai continuar morando lá ainda por os 3 meses. Mas como ele já pagou uma grande parte referente a esse período, o
Airbnb, pela uma regra contábil, ele não pode reconhecer como ganho ainda, porque ele não prestou o serviço, que é o quê? O cara não concluiu a estadia dos 3 meses. E aquela regra contábil que eu já falei várias vezes aqui, uma empresa não pode reconhecer como ganho algo que ela não prestou o serviço. O dinheiro entrou, mas o serviço não foi prestado. Então, só vai poder ser reconhecido quando fechar os 3 meses, aí é reconhecido, mas é dinheiro que já entrou. Então é uma linha positiva, tá? Isso aqui não vai, esses 989 milhões não vão sair. Não é uma stock based compensation que vai ter uma contraposição que vai diluir o acionista, que ainda 240 milhões é tranquilo, tá? Então, os 1,6 bilhões de geração de caixa é saudável, tá? Bem saudável. O restante não tem nada demais, ó. É linhazinha normal, como tem, ó, depreciação e amortização ele basicamente não tem. Então, no final aqui, ó, CAPEX aqui, ó, purchase, que isso aqui é investimento, não é CAPEX, tá? O CAPEX mesmo, ó, 6 milhões de dólares que ele comprou, 6 milhões de dólares, comprou licença de software e 3 notebook, sei lá, alguma coisinha assim, tá? Então, uma empresa muito asset light, baixíssima intensiva em capital, tem o negócio de geração de caixa positivo e saudável, tá? Se você desconsiderar o SBC ainda ela gera muito dinheiro. Toda a geração de caixa dela vira free, porque 6 milhões que seria o CAPEX é peanuts, tá? Então, o que falta sim para eu falar que é uma baita de uma empresa? Ela é uma boa empresa, tá? Já falando assim, é uma raridade nesse mundo de tecnologia, de plataforma, porque toda vez que você fala que é uma empresa de plataforma, de aplicativo, já, pelo que eu já vi aí, a 97% é lixo. O Airbnb não, o Airbnb ele é fato, ele dá dinheiro, o negócio é legal. O que falta para o Lucas entrar e falar uma baita de uma empresa é aonde é aquele negócio que eu falei, a receita. Como é que vai ser a receita no Q2, Q3 e Q4? Vai ser 2 bi, 2.2, 2.5, 1.5, 1.4. Então, a gente não sabe porque o Airbnb antes da pandemia era uma empresa ruim, tá? Aí a pandemia foi, a gente não pode falar que é uma empresa ruim porque foi um negócio que ele não controla, mas após a pandemia 2022, baita de uma empresa, mas era uma grana que estava muito represada. 2023 talvez já seja um ano que toda essa grana, a galera já viajou e já voltou aos normais. É isso que eu quero saber. Como é que o Airbnb funciona em períodos normais? Com a galera continuando viajando, mas sem aquela vontade desesperadora de viajar para algum lugar. É só isso que falta. E eu vou ver isso nesse ano de 23. A gente já tem sinais que não é esse patamar de receita de 2,1, 2,8 no trimestre, tá? É um patamar mais baixo. Eu quero ver o quão baixo é. Ok? É só isso que falta, assim, para mim. Porém, porque nos números na geração de caixa, show, beleza, perfeito, assim. Mesmo se a receita cair para 1,5, como a gente viu lá, quase 90% da receita vira geração de caixa. E que esses mesmos 90% vira free cash flow. Então, se tiver uma receita de 1,5 bi, o que a geração de caixa vai ser 1,3, 1,4, que o free cash flow é 1,4. Muita grana ainda, tá? Mas o que falta para mim, assim, só falar é esse negócio aqui, ó. Ele tem que ter um pouquinho mais de receita trimestral para não ter esse loss aqui e não ser uma empresa positiva no lucro por causa do dinheiro que ele tem, que é gerada pela operação dele. Sim, é por esse motivo que é um detalhe muito sutil e que falta, assim, para eu falar baita de uma empresa. E essa que é uma empresa que eu gosto, é o meu perfil. Ó, o Stock Based Compensation aqui, ó, 240 milhões, onde é que está a maior parte, né? Product Development, que é o que é engenheiro de software. São 150 milhões que foram, né, dados lá aos funcionários, aos engenheiros de software, não 150 milhões em cash, 150 milhões em direito de ação no futuro, ok? Então, pessoal, o histórico aqui é forte, tá? Ó. 6, 8, 8,7, EBITDA positivo, depreciação e amortização baixo, EBIT de 2 bilhões, os juros aqui, ó, como funciona aqui, ó, você tira os juros aqui, né, 300 milhões, lucro líquido em pós-pandemia forte, margens fortes, ROI forte, muito caixa, porque ele gera muito dinheiro, dívida baixa, muito baixa, tá? Free cash flow, quase tudo da geração, já está começando a fazer buyback, ó, 1,5 bi, 1,9 bilhões, tá?
Eu gosto desse negócio aqui e só me falta aquele detalhezinho da receita, aonde ela vai estabilizar e qual é o número que eu vou ter que trabalhar em cima para eu tomar minha decisão de investir ou não. Porque a tese tá feita, é só esse detalhezinho aqui. Não tem nenhuma coisinha por trás, SBC, nada. Os números são limpos, tá? Muito limpos mesmo e o negócio deu certo. Beleza? Então, para quem não conhecia Airbnb aí, é uma empresa que talvez não é para todo mundo, porque é um perfil um pouco mais arriscado, ela é bem dinâmica, você tem que entender aquela relação daqueles 7 bilhões lá, acho que eram 7 bilhões lá nos ativos que ele não é dela, ela fica presa a maior quantidade de tempo para continuar gerando juros em cima dela, porque esses 7 bilhões elas vão sair uma hora, tá? Mas é aquela dinheiro lá, sai 7 bilhões e entra 8, sai 8, ela vai ter sempre dinheiro segurado lá da plataforma, porque é a mesma coisa como funciona com o Mercado Livre. Mercado Livre, Amazon, Airbnb, todas essas empresas de plataforma seguram a maior parte, quantia possível, por mais tempo possível dentro dela lá, para o cara não sacar, ok? No final, é isso daí. O negócio é bom e só a gente tem que entender quando é que a receita vai estabilizar para baixo ou para cima, e a partir daí a gente começa a fazer número aí e a gente tem um número mais fictício para trabalhar em cima. Beleza? Então, para quem ficou aí, um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!